34. Copy System Capítulo 331. Cozinha não é confiável. Autor, Dragonix. Esse capítulo veio de novelfull.net. Não se esqueça de conferir o site. Enquanto Shin e Mikoto conversavam, Hinata terminou seu treinamento. Shin, como foi meu treino de punho gentil agora há pouco? Hinata correu até Shin, olhando com expectativa para ele. Hinata, seu punho gentil é excelente. Você dominou os 8 trigramas e 32 palmas. Acho que você está pronta para começar a aprender a arte do punho gentil. 8 trigramas e 64 palmas. Shin elogiou Hinata, vendo seu olhar esperançoso. Ele não a desencorajaria. Perto dali, Mikoto cobriu a boca, tentando conter o riso. Ele nem estava observando o treinamento de Hinata, estava ocupado demais conversando com ela. No entanto, ela não disse nada. Revelar a verdade só deixaria Hinata chateada. Pelo bem de Hinata, Mikoto não expôs Shin. Sério? Hinata corou, dessa vez de excitação. Seu trabalho duro não tinha sido em vão. Ela havia conquistado a aprovação de Shin. Na verdade, Shin, você poderia ensinar outros ninjutsus para Hinata também. Os membros do clã Hyuga não podem aprender outras técnicas. Mikoto não pôde deixar de perguntar a Shin, ouvindo-o planejar continuar ensinando o punho gentil a Hinata. Quem disse que eles não podem? Os Hyuga podem aprender outros ninjutsus. Mas o forte deles ainda é o punho gentil. Essa é a vantagem do clã Hyuga. Hinata certamente poderia aprender outros ninjutsus, mas ainda não. Por enquanto, Shin queria que ela se concentrasse em dominar o punho gentil. Era melhor aprendê-lo desde cedo. Crianças pequenas eram mais flexíveis, tornando seu momento ideal para treinar o punho gentil. No entanto, treinar em tenra idade também apresentava um risco maior de lesões. Supervisão rigorosa era necessária, pois o corpo de uma criança era frágil. Felizmente, Hinata possuía o corpo perfeito do sábio. Originalmente, Hinata definitivamente não tinha um corpo perfeito de sábio, nem mesmo um comum. Mas Shin usou o contrato de vida em Hinata. Sob a influência do contrato, influenciado pelo poder de Shin, o corpo dela gradualmente se transformou em um corpo de sábio perfeito. Além disso, sua vida agora estava ligada à de Shin. Hinata já havia alcançado o sonho da imortalidade que Orochimaru perseguiu por toda a vida. Karin era a mesma coisa. Shin também usou o contrato de vida nela, concedendo-lhe o corpo perfeito do sábio. Estou voltando agora. Continue ensinando a Hinata. Lembre-se de voltar para o jantar mais tarde. Mikoto se levantou e disse a Shin. Ela estava voltando para preparar a comida. Hoje em dia, as tarefas culinárias recaíam principalmente sobre Mikoto e Konan. Mikoto era o chefe principal, enquanto Konan ajudava. Em termos de habilidades culinárias, Konan era bom, mas ainda lhe faltava a delicadeza de Mikoto. Quanto aos outros, Kusina, Tsunade, Meiterumi, eles eram inúteis na cozinha. Shin sabia cozinhar, mas, dada sua natureza preguiçosa, preferia passar fome a cozinhar. De qualquer forma, ele não podia morrer de fome. Shin continuou treinando Hinata por mais um tempo, depois pegou a mão dela e voltou para casa. Era hora do jantar. Depois do jantar, Karin se aproximou furtivamente de Shin e sussurrou, Shin-sama, eu acho que prefiro treinar com você. Por que que? Shin-sama, por favor, abaixe a voz. Não deixe a cozinha Nishan ouvir. Karin rapidamente cobriu a boca de Shin e fez um gesto para silenciá-lo. Tudo bem, vou falar mais baixo. Shin assentiu, abaixando a voz deliberadamente. Acho que a cozinha Nishan é um pouco insegura. E, além disso, prefiro treinar com o Shin-sama, sussurrou Karin. Não confiável. De certa forma, cozinha é um pouco insegura. Ao ouvir Karin dizer isso, Shin começou a duvidar da capacidade de ensino de Kusina. Kusina não tinha experiência anterior como professora. E ele não tinha visto como Kusina instruía Karin. Ele se sentia um pouco cético agora. Tudo bem então. Shin deu um tapinha na cabecinha de Karin com um sorriso. Ao receber um tapinha na cabeça de Shin, Karin corou levemente, choramingou como um pequeno animal e esfregou afetuosamente a mão de Shin. Então, Karin saiu correndo, feliz, para encontrar Kusina. No entanto, pouco tempo depois, alegre Karin retornou parecendo uma berinjela murcha. Choveu. Kusina Nishan não me deixa ir.
Karin tinha acabado de discutir o treinamento com Shin, mas Kuzina recusou imediatamente. Shin, você está tentando roubar minha aluna. Kuzina saiu correndo, furiosa, confrontando Shin. Ah, bem, considerando que você não tem nenhuma experiência de ensino, pensei que seria melhor para Karin aprender comigo, disse Shin, evitando a palavra não confiável. Kuzina coçou o queixo, pensativa. Era verdade, às vezes, ela tinha dificuldade para explicar as coisas para Karin. Algumas coisas ela sabia fazer e achava simples, mas explicá-las aos outros era difícil. Que tal assim? Kuzina, você treina Karin comigo? Sugeriu Shin. Multar. Kuzina e Shin tinham um entendimento tácito. Ela sabia que Shin queria dizer que ela poderia aprender a ensinar observando-o. Mais tarde, enquanto treinavam Karin juntos, Shin finalmente entendeu por que Karin chamava a Kuzina de pouco confiável. Ao explicar o conhecimento teórico, as explicações de Kuzina eram caóticas. Para ser preciso, suas habilidades de expressão verbal eram fracas. Além disso, ela pulou as técnicas básicas de selagem e foi direto para as avançadas. De certa forma, Kuzina realmente não tinha aptidão para ensinar. No entanto, Kuzina amava ser professora. Não havia nada que Shin pudesse fazer a não ser deixar Kuzina aprender com ele. Kuzina estava bem séria dessa vez, até tomando notas. Traço. À medida que a noite se aproximava, eles retornaram. Assim que retornaram à cabana, um aroma perfumado exalou. Cheira tão bem. Estou com água na boca. Kuzina não conseguiu conter a exclamação. Não precisa dizer o óbvio, Kuzina. Sua baba já está pingando, disse Shin, olhando para ela com ar divertido. Kuzina limpou a boca desajeitadamente, então atacou Shin e o mordeu. Você poderia, por favor, cuidar da sua imagem? Você está sendo muito indisciplinado, disse Shin com uma expressão desamparada. Estou com tanta inveja. Karin murmurou, olhando para Kuzina. Hinata, que estava por perto, ouviu Karin e olhou para ela, depois tocou seu próprio cabelo, sem saber por que Karin estava com inveja. Kuzina, ao se soltar de Shin, lembrou-se de repente de seu papel como professora. Ela precisava manter uma certa imagem, pelo menos diante de Karin. Ao ver Kuzina de repente ficar composta e digna, Shin se sentiu um pouco estranho. O sol nasceu do oeste. O que você está olhando? Kuzina perguntou, um pouco incomodada com o olhar estranho de Shin. Acho que eu preferia você antes. Isso parece um pouco falso, comentou Shin com Kuzina. Copie System capítulo 332, Shin, o totalmente depravado dentro do quarto de Karin. Ela se encolhia sob as cobertas, segurando um livro. Shin-sama. Karin murmurou sonhadoramente, seu rosto corado de um vermelho anormal. Karin, você está aí? Hinata empurrou a porta do quarto de Karin e entrou, olhando curiosamente para Karin, que ainda estava aninhada na cama. Ah! Karin deu um pulo, assustada, olhando rapidamente para Hinata e escondendo o livro freneticamente debaixo das cobertas. Ah, é você, Hinata. O que foi? Vim te buscar para o café da manhã. Você está doente? Por que acordou tão tarde hoje? Hinata perguntou preocupada a Karin. Não, vou me levantar agora mesmo. Hinata, você poderia esperar lá fora? Ah, tá. Então se apresse, senão o café da manhã vai esfriar. Hinata assentiu, saiu do quarto de Karin e fechou a porta com cuidado. Assim que Hinata saiu, Karin soltou um longo suspiro de alívio e pegou o livro escondido. Paraíso Ishesha. Sim, era exatamente o mesmo exemplar que Shin havia comprado. Um dia, enquanto ajudava Shin a limpar o quarto, Karin viu o livro. A curiosidade tomou conta dela e ela não resistiu e o abriu. Depois disso, ela ficou fascinada. Ela até pegou emprestado o livro secretamente. Shin não fazia ideia. Depois de satisfazer sua curiosidade inicial e ler o conteúdo, ele se esqueceu completamente daquilo. Então, não percebeu que Karin o havia pegado. Se Shin soubesse, provavelmente morreria de vergonha. Isso foi realmente uma transgressão. Karin escondeu o livro cuidadosamente, arrumou-se e saiu do quarto, com o rosto ainda corado. Quanto ao motivo do rubor, ela definitivamente não admitiria que estava apenas fantasiando com Shin enquanto lia o livro. Tem certeza de que não está doente? Hinata olhou para o rosto corado de Karin. Ela parecia febril, por que mais seu rosto estaria tão vermelho? Não,
Está só um pouco quente. Karin rapidamente acenou com as mãos, dispensando-o. Ah! Hinata assentiu e então se perguntou, o que Karin estava escondendo antes. Hinata viu Karin esconder algo às pressas ao entrar no quarto, o que despertou sua curiosidade. No café da manhã, Shin e os outros também notaram o estado incomum de Karin e perguntaram sobre isso, mas Karin conseguiu ignorar as preocupações deles. Após o café da manhã, Kuzina levou Karin para testar seu progresso no jutsu de selamento. Hinata, no entanto, teve o dia de folga para descansar. O treinamento exigia equilíbrio, como uma mola. A tensão constante pode levar ao rompimento. Shin deu a Hinata um descanso para relaxar. Ao passar pelo quarto de Karin, a curiosidade de Hinata aumentou novamente. Devo ir ver? Não, isso não seria certo. Hinata sentiu que era errado bisbilhotar, mas sua curiosidade era muito forte. Só uma espiadinha, ela se convenceu. A curiosidade de Hinata não era pequena. Ela empurrou delicadamente a porta do quarto de Karin, entrou e fechou-a silenciosamente atrás de si. Parece que sou um ladrão, pensou Hinata, envergonhada, mas a curiosidade venceu. Reprimindo seu desconforto, Hinata começou a procurar cuidadosamente. Talvez porque Karin não o tivesse escondido muito bem, Hinata finalmente o encontrou. Isha. Isha Paraíso? Só de ler o título na capa, o rosto de Hinata ficou vermelho como uma beterraba. Vapor branco, aparentemente vapor d'água, saía do topo de sua cabeça. Com um baque final, Hinata caiu no chão, inconsciente. Ninguém sabia que Hinata havia desmaiado até Karin retornar mais tarde, abrir a porta e encontrá-la desmaiada. Hinata ainda estava inconsciente. Hinata, o que aconteceu? Karin gritou nervosamente, correndo até Hinata. Os gritos de Karin alertaram Shin e os outros, que imediatamente correram. O que aconteceu com Hinata? Shin perguntou a Karin assim que entrou na sala. Mas então ele viu um livro na mão de Hinata, e sua voz sumiu. Ele entendeu imediatamente como Hinata havia desmaiado. Foi definitivamente por pura vergonha. Embora Shin tenha tentado ajudar Hinata a superar sua timidez, e ela de fato tenha melhorado, ela ainda era incrivelmente tímida. Ver este livro deve tê-la feito desmaiar de vergonha. Claro, Shin não percebeu que Hinata nem tinha lido o conteúdo, só de ver o título foi o suficiente para fazê-la desmaiar. Como este livro veio parar aqui? Shin murmurou baixinho. Sinceramente, ele tinha se esquecido completamente dele. Karin, por sua vez, era a mais perturbada, cobrindo o rosto, desejando que o chão a engolisse por inteiro. Completamente mortificada. Este livro. Kuzino pegou e folheou, sua expressão instantaneamente se tornando peculiar. Que livro é esse? Tsunade perguntou a Kuzina. Um livro proibido, Kuzina entregou a Tsunade. Bem, o título praticamente já os denunciava. Este não é o livro que Shin comprou? Konan olhou para o livro familiar e deixou escapar, fazendo com que Kuzina, Tsunade, Mikoto e Meitaro voltassem seus olhares simultaneamente para Shin. Shin lançou um olhar sombrio para Konan. Ela não podia ter ficado quieta. Shin, não me diga que você deu este livro para Karin ler? Konan perguntou a Shin, chocada. Como o livro foi encontrado no quarto de Karin, Konan naturalmente suspeitou disso. Não. Eu peguei escondido do quarto do Shin-sama, confessou Karin imediatamente, depois abaixou a cabeça, desejando poder desaparecer em uma rachadura no chão. Karin, você pegou do quarto do Shin? Kuzina e os outros olharam para Karin com espanto. Essa coisa maligna deveria ser queimada. Mikoto pegou o livro Isha Paradise e o incinerou com uma rajada de fogo, então olhou fixamente para Shin. Verdadeiramente depravado. Ele deve ser severamente punido, acrescentou Meiterumi, bufando. Por favor, não culpe o Shin-sama. A culpa foi minha. Eu peguei escondido. Karin imediatamente se manifestou em defesa do Shin. Shin olhou para Karin, sentindo-se tocado. Karin é realmente uma boa garota. Hinata, você está acordada. Nesse momento, Hinata recuperou a consciência. Kuzina e os outros se esqueceram temporariamente de Shin e voltaram sua atenção para Hinata. Hinata, inicialmente grogue, rapidamente se lembrou de tudo, e seu rosto instantaneamente ficou vermelho novamente. Hinata, por favor, não desmaie de novo. Shin disse rapidamente para Hinata,
vendo aparecer que estava prestes a desmaiar mais uma vez. Copie System capítulo 333. Shin, tudo bem, eu admito na sala de estar. Hinata estava sentada com a cabeça baixa, mal conseguindo se manter consciente. Desculpe, Karin. Hinata se desculpou com Karin. A culpa era mesmo dela, e Hinata se sentia péssima por isso. Karin também se sentia um pouco frustrada, mas não culpou Hinata. Suspiro, agora que o paraíso Ishaisha se foi. Embora ninguém percebesse, Karin estava de luto pela perda do livro que Mikoto havia queimado. Shin, comprar esse tipo de livro. Você é desprezível. Tsunade olhou para Shin com desdém. Só comprei por curiosidade, tá? É o livro do Jiraiya, eu só queria ver como ele escrevia. Sinceramente, a escrita do Jiraiya nem é tão boa assim. Se eu tivesse escrito, seria 100 vezes melhor. Shin assumiu uma postura confiante. Não se tratava de arrogância cega, ele possuía a confiança que adivinha de inúmeras experiências em sua vida anterior. Sério, Shin-sama? Então você já pensou em escrever um? Perguntou Karin, com os olhos brilhando. Karin, que tipo de atitude é essa? Mostre algum remorso. Shin a repreendeu severamente. Não dê sermão na Karin. E você? Está orgulhosa de si mesma? Tsunade deu um tapa em Shin, exasperada. Naquele momento, tanto Shin quanto Karin eram culpados, mas aos olhos das mulheres, a ofensa de Shin era muito mais séria, praticamente justificando um julgamento. A propósito, você disse que Jiraiya escreveu isso. Tsunade de repente se concentrou nesse ponto. Se Jiraiya realmente escreveu, não era totalmente impossível. Conhecendo-o, ele era capaz de tais coisas. Sim, Jiraiya escreveu. E vende muito bem no mundo shinobi. Então, Shin-sama, você já pensou em escrever um livro para ganhar dinheiro? Se pensar, com certeza serei sua fã leal, Karin sugeriu a Shin. Após o constrangimento inicial, Karin parecia ter deixado de lado suas inibições, não se sentindo nem um pouco tímida. Ela até parecia ansiosa para que Shin escrevesse algo semelhante. Se ele escrever uma história com um protagonista masculino baseado em Shin-sama e uma protagonista feminina baseada em mim, isso seria maravilhoso, pensou Karin sonhadoramente. Não pense em coisas tão inapropriadas na sua idade. Kuzina deu um tapinha na cabeça de Karin, fazendo-a se agachar de dor. Isso é tudo culpa sua, disse Kuzina incisivamente para Shin. Shin olhou para Karin, sentindo uma dor de cabeça chegando. Karin já tinha uma personalidade meio fangirl. Depois de ler Ishaisha Paradise, ela se transformaria em uma Fujoshi completa ou algo assim. Shin sentiu que precisava orientar Karin adequadamente no futuro. Tudo bem, a culpa é toda minha. Eu admito. Como você pretende me punir? HMPH. De agora em diante, você é responsável por limpar a casa. E vai lavar a roupa também, declarou Kuzina. Tudo bem, eu aceito. Shin deu de ombros, indiferente. Limpar era fácil, ele poderia usar clones das sombras para terminar no instante. Não era grande coisa. Limpar, eu aceito. Mas lavar roupa? Esquece. Você está negociando agora. Meiteru olhou para Shin. Claro que estou negociando. Então está combinado. Eu cuido da limpeza. Shin acenou com a mão em sinal de desdém e então puxou Konan em direção ao seu quarto. Traço. Shin, por que você está me puxando? Perguntou Konan, nervosa. Sua intuição lhe dizia que nada de bom estava prestes a acontecer. Se você não tivesse mencionado que eu comprei o livro, eu poderia ter me safado. Então, Konan, você também precisa de um castigozinho. Shin sorriu para Konan, mas Konan não achou seu sorriso nada amigável. Konan lançou um olhar suplicante para a Kuzina e os outros, mas eles fingiram não ver. Apenas Mikoto lançou-lhe um olhar compassivo. Karin, pare de olhar em volta. Reflita sobre suas ações. Kuzina ordenou a Karin. Ah, mas eu já refleti, Karin murmurou suavemente. Karin, você não parece nada honesta. Será que você está realmente interessada em aprender sobre esse tipo de coisa? Perguntou Meiteru com um sorriso malicioso. Palavra. Meiteru de repente recebeu um golpe na nuca e desmaiou. HMPH. Tentando corromper uma criança. Kuzina bufou, recolhendo a mão. Ela está bem? Mikoto perguntou,
olhando para Meitaro-me caída inconsciente no sofá. Não se preocupe, eu controlei minha força. Ela só vai ficar desmaiada por meia hora, disse Kuzina, limpando as mãos. Tão violenta. Karin se encolheu, resmungando baixinho. Ela não queria acabar como Meitaro-me. Karin, vai refletir direito. E escreva um relatório de autocrítica para mim, ordenou Kuzina, usando sua melhor voz de professora. Ela se lembrava de escrever aqueles relatórios na academia de Konoha, como poderia não deixar que os outros experimentassem alegria? Oh! Karin assentiu docilmente, sem ousar recusar. Karin voltou ao seu quarto para escrever o relatório. Pouco depois, Hinata empurrou a porta do quarto de Karin e entrou. Karin, eu sinto muito mesmo. Hinata parecia extremamente culpada. Ela viera especificamente para se desculpar com Karin. Não esperava que sua curiosidade causasse tamanha reação em cadeia. Está tudo bem, Hinata. Você não precisa se sentir tão culpada. Karin ajeitou os óculos e sorriu para Hinata. Karin tinha uma boa atitude, embora inicialmente frustrada, não estava mais particularmente incomodada. A propósito, Hinata, você ficou muito mais ousada. Por acaso leu algum conteúdo? Karin provocou Hinata. Não. Eu não fiz isso. Hinata gesticulou freneticamente, preocupada que Karin não acreditasse nela. Eu acredito em você, Hinata. Karin realmente acreditava que Hinata não tinha lido. Hinata era muito tímida, provavelmente desmaiou antes mesmo de ver o conteúdo. Ao ver que Karin acreditou nela, Hinata finalmente relaxou, embora ainda se sentisse culpada por encarar Karin. Karin percebeu que Hinata ainda estava incomodada, então começou a conversar com ela, tentando confortá-la. Hinata, que tal você me ajudar a escrever este relatório de autocrítica? Karin perguntou de repente a Hinata. Sinceramente, Karin não tinha ideia de como escrever e queria a ajuda de Hinata. A mente de Hinata ficou em branco. Ela baixou a cabeça e murmurou, Eu também não sei como. Ela nunca tinha escrito uma antes. Tudo bem. Podemos resolver isso juntos. Karin imaginou que pensar juntos seria melhor do que lutar sozinha. Copy System capítulo 334. Isso apenas ultrapassa 6 anos se passaram, marcando aproximadamente o início da história original. Os 10 de Konoha haviam se formado na Academia Ninja. Por que 10, não 12? Porque Hinata estava na terra dos redemoinhos, e Neji Hyuga agora estava em Kirigakure. Shin sabia que a trama já estava começando, mas não estava interessado. Estava ocupado reclamando da mesquinharia do sistema. Sistema, qual é o problema com mais uma carta de replicação comum? 6 anos se passaram e tudo que você me deu foram 6 cartas comuns. Mestre, sua sorte é simplesmente péssima. Não pode ser atribuída ao sistema. O sistema insistiu que foi azar de Shin, negando qualquer possibilidade de manipulação. Tudo bem, tudo bem. Shin decidiu acreditar. Talvez a sorte dele fosse mesmo tão ruim assim. Ele não precisava desesperadamente de cartas de replicação de qualquer maneira, ainda tinha muitas guardadas. E aí? Como está o poder que eu te dei? Está gostando? Shin perguntou à Kuzina e aos outros com um sorriso. Está. Tudo bem, eu acho, respondeu Kuzina, controlando o orbe da busca da verdade pairando atrás dela. Sim, orbes da busca da verdade. Kuzina agora também os possuía. Não por seus próprios esforços, mas porque Shin lhe concederam o poder Yang dos 6 caminhos, permitindo-lhe ativar o modo sábio dos 6 caminhos. Não apenas Kuzina, mas Tsunade, Mikoto, Konan e Meitaro-me receberam o poder de Shin. Mikoto havia despertado o Rinnegan. Tsunade e os outros puderam entrar no modo sábio dos 6 caminhos. Conceder-lhes esse poder não afetou Shin significativamente, além de consumir parte de seu chakra. As reservas de chakra de Shin já ultrapassavam as do 10 caudas. Ele não estava preocupado com o esgotamento. Além disso, o chakra consumido poderia ser regenerado. O poder dos orbes da busca da verdade é quase invencível, comentou Tsunade. Ao contrário da orgulhosa Kuzina, que os minimizava, Tsunade reconhecia honestamente a força deles. Forjados com o poder do Yang e de todos os 5 elementos, como poderiam não ser fortes? Qualquer um sem o poder dos 6 caminhos que tocassem um orbe da busca da verdade seria aniquilado. Além do Senjutsu, os orbes da busca da verdade podem anular todos os ninjutsu. Somente o poder dos 6 caminhos,
Senjutsu e talvez ninjutsu espaço-temporal poderiam conter os orbes da busca da verdade. O ninjutsu espaço-temporal poderia teletransportá-los para longe, o que era uma maneira de lidar com eles. No entanto, o modo sábio dos 6 caminhos não se limitava a obter orbes da busca da verdade. Ele fornecia um aprimoramento abrangente em todos os aspectos, transformando o ninjutsu comum na arte sábia dos 6 caminhos. Se antes estavam próximos da divindade, agora haviam verdadeiramente entrado no reino dos deuses. Seu ataque e defesa aumentaram dezenas de vezes. Sinto que poderia derrotar meu eu do passado com um único soco. Por que você não nos deu esse poder antes? Meitaro me perguntou a Shin com um toque de ressentimento. Tenha coragem de dizer isso. Eu queria que todos vocês alcançassem o nível dos 6 caminhos sozinhos, e isso os tornaria mais fortes. Além disso, fazer isso é basicamente trapaça. Shin fez uma pausa, com a expressão endurecida. De repente, percebeu que não tinha o direito de dizer aquilo. Toda a sua jornada tinha sido basicamente movida a trapaças. Embora Shin tivesse se esforçado bastante, o sistema havia fornecido a base. Era metade sistema, metade obra sua. Vou levar a Hinata para ver os pais dela. Alguém quer ir junto? Perguntou Shin a Tsunade e aos outros. Não, obrigada. Pode ir com a Hinata. Tsunade balançou a cabeça. Ela tinha se tornado completamente caseira agora. Talvez por influência de Mikoto. Shin-sama, posso ir com você? Karin perguntou, esperançosa. Claro. Shin assentiu. Confirmando que Kuzina e os outros não viriam, ele levou Hinata e Karin para Kirigakure. Dentro do complexo do clã Yugen Kirigakure, Yasu Hyuga, depois de se tornar Mizukage, estabeleceu uma nova propriedade do clã dentro da vila. Shin e os outros apareceram diretamente dentro do complexo. Os guardas Hyuga os notaram, mas não intervieram. Shin era o grande benfeitor do clã, ele tinha o direito de ir e vir livremente. Vamos ver sua irmã, Hanabi. O principal motivo para trazer Hinata de volta era a saudade da irmã. Quanto ao pai dela, Yazi. Bem, isso era secundário. O cargo de chefe do clã Hyuga havia sido passado para Isazi. Yazi se concentrou exclusivamente em ser Mizukage. Embora alguns anciões conservadores do clã discordassem, a decisão de Yazi era final. Ninguém poderia se opor a ele. Irmã mais velha, você votou. Hanabi Hyuga correu animada ao ver Hinata. As irmãs tinham uma relação muito próxima, ainda mais próxima depois do tempo que passaram separadas. Hanabi, você emagreceu. Está se alimentando direito? Hinata abraçou Hanabi com força. Ela parece um pouco magra. Shin afagou a cabecinha de Hanabi. Ele já havia trazido Hinata para visitá-la várias vezes, então também conhecia bem Hanabi. Hanabi mostrou a língua para Shin e fez uma careta. Eu não quero engordar. Ser um pouquinho gordinho é fofo. Você só tem ossos agora. Shin beliscou delicadamente o braço de Hanabi. Ela realmente estava magra demais, uma rajada de vento forte poderia levá-la embora. Hanabi, você ainda se lembra de mim? Karin cumprimentou Hanabi. Karin Neshan. Você trouxe algum presente? Os olhos de Hanabi se voltaram para todos os lados, travessos, enquanto ela estendia a mão para Karin. Hanabi, você me decepcionou. Pedindo presentes logo depois de me ver. Os presentes são mais importantes do que eu? Hanabi realmente queria concordar, mas sendo inteligente, ela sabia que concordar significaria nada de presentes. Não. Karin Neshan é definitivamente mais importante que presentes. Hanabi mentiu. Tudo bem, você passa. Aqui está o presente que preparei para você. Karin pegou um doce que havia preparado antes e entregou a Hanabi. Obrigada, Karin Neshan. Ao receber o presente, o sorriso de Hanabi para Karin se tornou muito mais doce. Shin, você preparou algum presente para mim? Hanabi olhou para Shin como se fosse uma gananciosa. Desculpe, Hanabi, esqueci de preparar um. Na próxima vez, com certeza, prometeu Shin, dando um tapinha na cabecinha de Hanabi. HMPH. Você disse isso da última vez, e da anterior. Da próxima vez, com certeza. Nunca vi um presente seu. Não toque na minha cabeça. Hanabi deu um tapa na mão de Shin. A incrivelmente realista Hanabi deixou claro, nada de presentes, nada de tapinhas na cabeça. Ponto. Tão realista para uma idade tão jovem. Isso não é bom,
Sabia? Shin beliscou as duas bochechas de Anabi, dando-lhe um sermão. Me solta, seu grande malvado. Anabi agora rotulava Shin de grande malvado, agitando seus pequenos punhos e lançando-lhe um olhar feroz. Copie System capítulo 335. Vendo Naoki novamente onde está seu pai? Shin perguntou a Anabi depois de provocá-la por um tempo. Provavelmente cuidando de assuntos oficiais. Faz tempo que não o vejo. Os olhos de Anabi demonstravam uma ponta de decepção. Ela queria que o pai passasse um tempo com ela, mas ele estava sempre ocupado demais. Yasin Hyuga tinha muitas responsabilidades. Era normal. Kage de qualquer vila raramente tinha tempo livre. Shin se perguntava por que algumas pessoas lutavam desesperadamente para se tornarem Kage. Canela. Uma voz familiar chamou, fazendo Shin virar a cabeça. Naoki? O que você está fazendo aqui? Shin ficou surpreso ao ver Naoki acenando para ele à distância. Ele não esperava encontrá-lo ali. Izazi me convidou. E você, Shin? Naoki correu até mim com um sorriso largo. Trouxe a Hinata para uma visita familiar. Você não tem um negócio agora. O que está fazendo aqui? Expandiu seus negócios para cá? Shin não via Naoki há vários anos. Na última vez que se encontraram, Naoki planejava abrir um negócio e se tornar chefe. Ao ouvir a pergunta de Shin, a expressão de Naoki ficou estranha. Ele coçou a cabeça e disse, taciturno, faliu. Perdeu tudo. Depois de ganhar arduamente uma grande soma de dinheiro no mercado negro, Naoki planejou se estabelecer e administrar um pequeno negócio. No entanto, Naoki não tinha tino para negócios. No final, perdeu todo o dinheiro que havia ganhado. Então, encontrou Izazi, que o convidou para Kirigakure. Ao saber da situação de Naoki, Shin lançou-lhe um olhar simpático. Um ninja tentando administrar um negócio. Seria estranho se você não perdesse dinheiro. Shin não sabia o que Naoki estava pensando. Naquela época, Shin já achava que o empreendimento de Naoki não era confiável e até tentou dissuadi-lo. Mas Naoki, cheio de uma confiança inexplicável na época, acreditava firmemente que poderia ganhar dinheiro. Agora, ele estava gloriosamente falido. Então, quais são seus planos agora? Shin perguntou a Naoki. Vou ficar em Kirigakure por um tempo. Naoki não tinha nenhum plano específico no momento. Quanto a aceitar recompensas no mercado negro novamente, Naoki não queria voltar àquela vida. Por enquanto, ele ficaria com seu antigo companheiro de equipe e resolveria as coisas depois. Izazi Hyuga era ex-companheiro de equipe de Naoki. Naquela época, a equipe de Naoki consistia em Izazi Hyuga e Kai Uzumaki. Curiosamente, além do falecido Kai Uzumaki, todos os outros de sua equipe, incluindo o líder Jonin Orochimaru, tornaram-se ninjas desaparecidos de Konoha. Bem, Izazi Hyuga provavelmente já havia perdido o título de ninja desaparecido, tendo se juntado a Kirigakure. Mas aos olhos de Konoha, Izazi provavelmente ainda era considerado um traidor. Pouco tempo depois, Yazi Hyuga retornou. Após meio mês ausente, Yazi retornou imediatamente da Torre Mizukage ao saber que Shin havia chegado. Shin, por que você veio? Aconteceu alguma coisa? Yazi perguntou a Shin. Trouxe Hinata para uma visita familiar, respondeu Shin, dando um tapinha nas costas de Hinata. Pai. Hinata olhou para Yazi. Yazi olhou para Hinata. Comparado ao último encontro, Hinata havia mudado significativamente, especialmente os olhos. Sim, os olhos de Hinata finalmente evoluíram para o Tensegan. Yazi podia sentir uma pressão palpável emanando dos olhos dela. Yazi assentiu para Hinata. Embora pai e filha não se vissem há muito tempo, não trocaram muitas palavras. Yazi não era uma pessoa muito falante, assim como Hinata. Somado à falta de familiaridade causada pela longa separação, o clima de repente ficou estranho. Naoki, preciso te pedir um favor. Talvez sentindo constrangimento, Yazi quebrou o silêncio, voltando seu olhar para Naoki. Me peça um favor? Naoki apontou para si mesmo, surpreso. Sim. Não se preocupe, a recompensa será substancial. Não vou tratá-lo injustamente, disse Yazi a Naoki. Na verdade, Yazi até queria recrutar Naoki para Kirigakure. Afinal, Naoki era um lutador incrivelmente forte. O que foi? Ao ouvir a promessa de uma recompensa substancial, Naoki esfregou as mãos,
um sorriso se espalhando pelo rosto. Eca, tão assustador. Hanabi estremeceu, olhando para o sorriso repentino de Naoaki com desgosto. Hanabi, não seja rude. Peça desculpas logo. Yase repreendeu Hanabi severamente. Ah, desculpe. Hanabi abaixou a cabeça. Ela estava com muito medo do pai. Naoaki esfregou o nariz. Ser chamado de assustador por uma garotinha. Naoaki sentiu o coração afundar, embora não estivesse realmente com raiva. Sinceramente, você parecia um pouco assustador agora há pouco. Cuide da sua imagem no futuro, ou vai envergonhar sua irmã também, disse Shin, dando um tapinha no ombro de Naoaki. Se Hanabi não tivesse falado, Shin teria falado. Minha irmã? Como ela está? Ela nem me visitou. Será que ela se esqueceu do irmãozinho? Resmungou Naoaki. Será que sua irmã Tsunade realmente se esqueceu dele? Considerando a personalidade dela, parecia bem possível. Ela provavelmente se esqueceu de você, disse Shin com um sorriso. Você pode me deixar terminar primeiro? Interrompeu Yase, percebendo que o assunto estava mudando de assunto. Em seguida, lançou um olhar furioso para a filha Hanabi. A culpa era toda dela por atrapalhar a conversa. Ah, vá em frente. Naoaki olhou para Yase. Esta era uma oportunidade potencial de ganhar dinheiro. Naoaki certamente não a deixaria escapar. Konoha enviou um convite. O terceiro Hokage convidou Kirigakure para participar dos próximos exames Chunin. Após considerar, decidi aceitar. Quero que você, Naoaki, ajude a liderar a equipe. Yase não sabia o motivo de Hiruzen Sarutobi enviar o convite, mas ele também queria mostrar a força de Kirigakure, então ele não recusou. Isso. Naoaki franziu a testa. Sinceramente, ele não estava nem um pouco interessado em ir para Konoha. E ele ainda era tecnicamente um Nukenin de Konoha. Vamos falar primeiro sobre a recompensa. No final, Naoaki ainda queria saber sobre a compensação. Se a recompensa fosse adequada, Naoaki sentiu que uma viagem a Konoha não estava totalmente fora de questão. Durante os exames Chunin, mesmo que entrasse em Konoha, o perigo não seria tão grande. Além disso, Naoaki confiava em sua própria força. Quanto à recompensa, Yase certamente não decepcionaria Naoaki. Ele ofereceu um preço irrecusável para Naoaki, que concordou imediatamente. Naoaki não lideraria a equipe sozinho, e Zaziuga também o acompanharia. Se Yase não estivesse preso às suas obrigações, ele teria preferido ir para Konoha sozinho. Copy System Capítulo 336 Yase e Hyuga, minhas duas filhas foram sequestradas. Shin coçou o queixo, pensativo. Hiruzen Sarutobi convidando Kirigakure para os exames Chunin. Sinceramente, Shin ficou surpreso. Qual é o motivo de Hiruzen avaliar a força de Kirigakure? Talvez. Shin não se deu ao trabalho de especular mais. Ele também havia decidido ir. Desta vez também irei para Konoha, anunciou Shin. Suas palavras deixaram Yase e Hyuga Naoaki atordoados. Yase ficou agradavelmente surpreso, enquanto Naoaki ficou simplesmente chocado. Yase ficou emocionado porque a presença de Shin garantiu a segurança dos ninjas de Kirigakure que ele enviou. Naoaki estava surpreso que Shin iria. Shin-sama, se você for, posso ir também? Não sei se posso. Karin olhou para Shin com expectativa. Shin assentiu gentilmente e se virou para Yase. Dê a Karin e Hinata os status de ninjas de Kirigakure, deixe-as participar dos exames Chunin. Yase hesitou, com uma expressão preocupada nos olhos. Ele estava preocupado com sua filha, Hinata. Participar dos exames Chunin não era isento de riscos. Se algo acontecesse, não haveria recurso. Tudo bem. No fim das contas, Yase concordou. Já que Shin sugeriu, provavelmente significava que tudo ficaria bem. Shin parecia gostar de Hinata, ele não a deixaria sofrer. Com Shin Uzumaki cuidando dela, Yase podia ficar tranquilo. Pai, eu também quero ir. Posso? Hanabi não conseguiu evitar perguntar a Yase. Ficar confinada no complexo do clã era entediante. Hanabi queria sair há muito tempo, mas nunca teve a chance devido à vigilância constante. Não. Yase recusou sem hesitar. Não cause problemas. Vá treinar. O rosto de Hanabi se fechou. Ela agarrou as roupas de Shin, puxou-as e olhou para cima, implorando. Yase, deixa Hanabi vir comigo. Shin se agachou,
beliscou a bochecha de Anabi e se dirigiu a Yazi. Yazi ponderou por um momento e finalmente concordou. Ele não podia recusar o pedido de Shin. Obrigada, Shin-Li. Você é o melhor. Anabi comemorou, abraçando o pescoço de Shin e dando um beijo em sua bochecha. Aquela pirralha. Tão irritante. Karin observou Anabi beijar Shin, sentindo um ciúme surpreendente. Ela nunca imaginou que sentiria a inveja de uma garotinha. Ela te chama de irmão mais velho? O rosto de Naoki ficou verde. Lembrando-se de Anabi chamando de tio, ele de repente sentiu as lágrimas brotarem. O que houve com você? Está tendo um episódio? Shin olhou para Naoki, que de repente começou a chorar, ligeiramente sem palavras. Porque ela te chama de irmão mais velho, mas me chama de tio. Naoki se sentiu injustiçado. Não era errado Anabi chamá-la de tio, ele tinha aquela idade. Mas Shin tinha a mesma idade, mas era chamado de irmão mais velho. Naoki se sentia completamente desequilibrado. O problema? Eu diria que é porque você parece muito velho, disse Shin, olhando Naoki e sentindo para si mesmo. Ele parecia bastante desgastado. Embora tivesse apenas 30 e poucos anos, aparentava ter 40. Shin achou que o fato de Anabi não chamar Naoki de vovô já era uma generosidade. Por que você ainda parece ter 20 anos? Perguntou Naoki a Shin. Mesmo que normalmente não se importasse com a aparência, não conseguia evitar se sentir um pouco frustrado agora. Não tem jeito. As pessoas são diferentes, disse Shin, dando de ombros e sorrindo. Quando iremos para Konoha? Shin perguntou a Yazi. Os exames Chunin só acontecem daqui a meio mês, então não há pressa. Ah, nesse caso, eu vou voltar primeiro. Naoki, quer vir comigo ver a Tsunade? Shin perguntou a Naoki antes de sair. Naoki balançou a cabeça vigorosamente, como um tambor tilintando. Esquece. Estou com medo de ver minha irmã. Quem sabe se ela vai me dar uma bronca ou algo assim. Prefiro não ir. Eu quero ir. Anabi pulou em Shin, envolvendo os braços em volta do pescoço dele. Vendo o comportamento indisciplinado da filha, Yazi ficou bastante descontente. Será que ela se esqueceu completamente da etiqueta que lhe ensinei? Tudo bem, vou levá-lo para a terra dos redemoinhos para uma visita. Yazi, que estava prestes a repreender Anabi, segurou a língua ao ouvir as palavras de Shin. Adeus, Yazi, Naoki. Estou indo embora. Irmão mais velho, Shin Uzumaki levou suas duas filhas. Isazyuga se aproximou no momento em que Shin saía com Hinata e Anabi. Yazi assentiu, seu rosto inexpressivo. Vendo o olhar impassível do irmão, Isazi decidiu não provocá-lo mais. Se ele insistisse, Yazi poderia explodir. Yazi se sentiu impotente pelo fato de suas duas filhas terem sido sequestradas por Shin Uzumaki, mas não conseguiu dizer nada. Ainda tenho assuntos importantes para tratar. Ah, certo, Naoki, posso te pagar a recompensa prometida primeiro, disse Yazi a Naoki. Para garantir a ajuda de Naoki, Yazi pagou uma quantia considerável, 50 milhões de ryu. Não era uma quantia pequena. Até Naoki ficou surpreso com a generosidade de Yazi. Honestamente, o principal objetivo de Yazi era deixar uma boa impressão em Naoki, na esperança de convencê-lo a ficar em Kirigakure. Embora Naoki estivesse atualmente em Kirigakure, dentro do complexo Uga, ele não fazia parte oficialmente da vila. Yazi queria ver se conseguia recrutá-lo. Naoki não percebeu as intenções de Yazi, mas tinha suas suspeitas. No entanto, ele realmente precisava do dinheiro naquele momento, então aceitou o pagamento. Essa quantia era muito maior do que ela poderia ter ganhado em um ano fazendo missões no mercado negro. Enquanto isso, Shin havia retornado para a terra dos redemoinhos. Uau! É aqui que vocês moram, irmã mais velha? É muito mais gostoso do que em casa. Anabi olhou ao redor com curiosidade, especialmente para a casa lindamente construída à sua frente. A casa havia sido decorada por Kuzina e os outros, o que a tornava muito aconchegante. Embora talvez não fosse tão luxuosa quanto o complexo Uga, era muito mais requintada em seus detalhes. Anabi, tome cuidado. Não caia, Hinata lembrou a Anabi. Irmã mais velha, eu não sou mais uma criança. Anabi se virou, olhando desesperada para Hinata. Embora jovem, ela já era bastante capaz. O talento de Anabi para o treinamento era excelente. Hinata balançou a cabeça levemente.
Não importava a idade de Hanabi, ela sempre seria sua irmãzinha aos olhos de Hinata. Naturalmente, Hinata sentiu a necessidade de cuidar dela e lembrá-la. Copie System capítulo 337, o popular pequeno Hanabi tão adorável. Essa é sua irmãzinha, Hinata. Ela é muito fofa, igualzinha a você quando pequena. Kuzina arrulhou, segurando Hanabi e beliscando suas bochechas. Tsunade, sentada ao lado de Kuzina, também não resistiu a beliscar as bochechas de Hanabi. Embora, honestamente, Tsunade preferisse beliscar o rosto de Shin. Ah, me arrependo de ter vindo, pensou Hanabi, miserável. Eles iam arrancar as bochechas dela. Solte a Hanabi. Não vê que ela está desconfortável. Shin finalmente salvou Hanabi, que o encarou com olhos agradecidos. Shin, Yasu e Hyuga concordou em deixar Hanabi vir? Mikoto não pôde deixar de perguntar a Shin. Bem, Yasu não se opôs, respondeu Shin com um sorriso. Ele sabia que Yasu basicamente não recusaria nada que ele dissesse. Em casa, meu pai sempre me faz treinar. Finalmente estou livre. Hanabi encontrou uma posição confortável e se esparramou no sofá. Em casa, Hanabi não ousaria ficar tão à vontade. Yasu mantinha uma autoridade rígida ao ensinar seus filhos, e Hinata tinha medo dele quando era mais nova. Se a Hanabi quiser, ela pode ficar aqui um pouco. A irmã mais velha pode brincar com você, ofereceu Meiterumi, também muito apegada a Hanabi. Hanabi, eu te aconselho a não andar com a Mei. Ela vai te enganar, Kuzina avisou Hanabi, séria. Meiterumi olhou feio para Kuzina. Aqui está uma flor para você. Você gostou? Naquele momento, Konan presenteou Hanabi com uma flor de papel que ela havia dobrado, entregando-a a ela. Uau! Konan Eishan fez isso de papel. Hanabi olhou para a flor de papel, que era tão requintada quanto uma de verdade, e aceitou alegremente. Konan Eishan, você pode me ensinar origami? Hanabi agora queria aprender origami com Konan. Os interesses das crianças mudaram rapidamente. Hanabi estava fascinada por origami. Certo. Mas, Hanabi, você precisa ter paciência, concordou Konan com um sorriso gentil. Hanabi era incrivelmente popular aqui. Mikoto, Tsunade, Kuzina, Meiterumi e Konan adoravam. Ao ver sua irmã tão feliz, um sorriso inconscientemente apareceu no rosto de Hinata. Traço. Ah, é mesmo, Tsunade, quase me esqueci de te contar. Eu vi Naoki em Kirigakure, Shin lembrou de repente, dando um tapinha na cabeça. Já que tinha visto Naoki, precisava contar para Tsunade. Você viu Naoki? O que ele estava fazendo em Kirigakure? Tsunade estava bastante preocupada com Naoki. Bem, ela podia se esquecer dele na maior parte do tempo, mas quando lembrava, ainda se importava. Se Naoki soubesse disso, ele ficaria feliz ou triste. A última vez que conversei com Naoki foi há alguns anos. Ele não tinha uma loja na época. Aparentemente, ele faliu e Zaziuga o convidou para Kirigakure. Então, esse garoto já tem namorada? Tsunade ficou muito preocupada com essa pergunta. Quanto a Naoki perder dinheiro, Tsunade não se importava muito. Mesmo que Naoki chegasse ao fundo do poço, ele definitivamente não morreria de fome. Dinheiro não era problema. Eu não perguntei a ele, então não sei. Vou perguntar na próxima vez que o vir. Embora Shin dissesse que não sabia, ele imaginou que Naoki provavelmente ainda estivesse solteiro. Além disso, estou indo para Konoha daqui a pouco. Alguém quer vir comigo? Ele estava indo para Konoha para os exames Chunin. Os exames em si não eram o ponto principal. Ele queria principalmente ver se Orochimaru ainda tentaria o plano de esmagar Konoha. Não estou interessada. Acho que ficar em casa é mais confortável. Tsunade achava que ficar em casa com um pouco de sake era confortável demais. Tendo vivido uma vida preguiçosa por muito tempo, Tsunade havia se transformado em um verdadeiro peixe salgado. Eu também não estou interessada, Mikoto balançou a cabeça para Shin. No final, apenas Kuzina se interessou. Ela queria ir com Shin para Konoha e ver como eram os exames Chunin atuais. Várias nações unindo forças para um grande exame Chunin. Só de pensar nisso, parecia interessante. O interesse de Kuzina foi despertado. Ela decidiu que precisava ir ver. Na época em que Shin e os outros fizeram os exames, não foi um evento tão grande. Além dos fiscais, ninguém prestou muita atenção. A força geral dos ninjas parecia menor agora, mas eles criaram espetáculos mais elaborados.
Depois de ficar na terra dos redemoinhos por 10 dias, Shin e seu grupo partiram para Konoha. Acompanhando estavam Kuzina, Hinata, Karin e a pequena Hanabi. Durante esses 10 dias na terra dos redemoinhos, Hanabi ganhou bastante peso, parecendo ainda mais adorável e animada do que antes. Konoha. Era lá que o clã Hyuga costumava ficar, certo? Perguntou Hanabi com curiosidade nos olhos. Hanabi ainda não havia nascido quando o clã Hyuga desertou de Konoha, então a vila lhe era completamente desconhecida. Irmã mais velha, como é Konoha? Hanabi perguntou a Hinata. Hinata mergulhou em pensamentos. Fazia tanto tempo, e ela era jovem naquela época. Ela já tinha esquecido a maior parte. Só me lembro de Konoha ser muito próspera. Não me lembro de muito mais. Ouvi dizer que Konoha é a mais rica entre as 5 grandes vilas, e também a mais forte. Imagino como é, acrescentou Karin, com os olhos também cheios de expectativa pela Konoha desconhecida. Konoha é ótima. Em termos de prosperidade, nenhuma outra vila se compara. Vocês verão por si mesmas quando chegarmos lá, disse Kuzinas curiosas Karin e Hanabi. Pouco tempo depois, Shin e seu grupo chegaram ao portão principal de Konoha. Coincidentemente, Naoki e sua equipe também tinham acabado de chegar. Naoki e Isazi eram os líderes da equipe, seguidos por várias equipes de ninjas de Kirigakure, incluindo o filho de Isazi, Neji Hyuga. Como Isazi não havia morrido, Neji naturalmente não guardava ressentimento em relação à família principal dos Hyuga. Além disso, Neji não tinha mais o selo do pássaro engaiolado na testa, ele era considerado parte da família principal. Não esperava que chegássemos ao mesmo tempo, disse Shin com um sorriso. Eles não tinham combinado os horários de chegada, foi pura coincidência. Suspiro. De volta a Konoha. Naoki olhou para o portão da vila, com os olhos repletos de emoções complexas. Ele, que um dia sonhou em se tornar Hokage, nunca imaginou que acabaria como um Nukenin de Konoha. A vida era realmente imprevisível. Na verdade, se Shin não tivesse alterado o enredo, Naoki nem teria tido a chance de se tornar um Nukenin. De acordo com a história original, o túmulo de Naoki já teria vários metros de altura. Copy System capítulo 338. Eu me especializo em intimidar meninas. Isazi Hyuga foi cuidar do processo de registro para entrar em Konoha. Ninjas de outras vilas naturalmente precisavam se registrar, especialmente fora do período dos exames Chunin. Normalmente, ninjas estrangeiros que entrassem em Konoha seriam tratados como espiões e potencialmente presos. Ao entrarem em Konoha, foram recebidos pessoalmente por Hiruzen Sarutobi, que os recebeu de surpresa. Ao ver Isazi Hyuga, a expressão de Hiruzen se tornou complexa. Isazi já havia sido seu subordinado, e o clã Hyuga havia desertado de Konoha. Enfrentá-lo agora era constrangedor para Hiruzen. Shin e Naoki não estavam presentes. Enquanto isso, Shin estava explorando as ruas de Konoha com as curiosas Karin e Hanabi. Uau! Hanabi quase salivava ao ver as barracas de comida de rua. Ela rapidamente puxou a manga de Shin e apontou para uma barraca de takoyaki. Eu quero isso. Se você quer, vá comprar você mesmo. Mas eu não tenho dinheiro. Hanabi olhou para Shin com pena. Shin sorriu calorosamente, agachou-se e bagunçou o cabelo de Hanabi. Sem problemas. Se você não tem dinheiro, pode se penhorar. Uma garota bonita como você deve valer algumas moedas. Hanabi rapidamente se afastou de Shin, segurando firmemente a mão de sua irmã mais velha, Hinata. Irmã mais velha, você ouviu isso? Ele quer que eu me venda. Ele é um grande malvado. É isso mesmo, Hanabi. Ele é um grande malvado, acrescentou Kuzina, rindo alto. Shin deu um tapinha na testa de Kuzina, depois foi até a barraca de takoyaki e pediu uma porção para todos. Não é tão bom quanto o do Mikoto, mas tem um sabor próprio. Aliás, por que você quis takoyaki? Perguntou Shin, olhando para Hanabi, que tentava não chorar por causa do calor, mas se recusava a cuspir. Depois de finalmente engolir, Hanabi respirou fundo e disse a Shin, é a primeira vez que como. Fiquei curiosa. Hanabi não comeu takoyaki em casa, e Mikoto não fez nenhum durante sua estadia na terra dos redemoinhos. Shin olhou para Hanabi, incrédula. O takoyaki de Kirigakure era ainda mais famoso que o de Konoha, como ela nunca tinha experimentado. Que delícia! Quero mais. Hanabi arrancou o takoyaki da mão de Shin e mostrou a língua para ele.
Hanabi, não seja rude, Hinata repreendeu gentilmente sua irmã. Eu sei. Enfim, o grandalhão malvado que gosta de me intimidar não vai se importar. Hanabi sorriu. Sem Lhasa por perto, Hanabi se sentiu muito mais à vontade. O grandalhão malvado de quem você está falando? Sou eu? Shin perguntou, seu rosto escurecendo enquanto olhava para Hanabi. Ele não. Hanabi mentiu, com o coração batendo forte. Hanabi, corra rápido. Kuzina avisou Hanabi. Se ela não corresse agora, Shin a pegaria e lhe daria uma surra. Mas era tarde demais. Shin levantou Hanabi. Ela tinha uma expressão como se estivesse prestes a chorar. Shin-li, eu sei que você é uma boa pessoa. Pode me soltar. Implorou Hanabi com uma voz doce e infantil. Hanabi, você está enganada. Eu não sou uma boa pessoa. Sou um vilão, o tipo que se especializa em intimidar garotinhas, disse Shin com um sorriso malicioso. Não farei isso de novo. Você disse isso da última vez também. E o que aconteceu? Shin beliscou a bochecha de Hanabi e a soltou temporariamente. Traço. Parece que tem muita emoção pela frente. Karin puxou a mão de Shin e apontou para frente. Que emoção. Só umas crianças brigando, disse Kuzina com um beicinho de desdém. Eram de fato crianças brigando, ou melhor, prestes a brigar. Entre elas estavam Naruto Uzumaki e Sasuke Uchiha. Vamos dar uma olhada. Shin sorriu, pegando a mão de Karin com uma mão e de Hinata com a outra, caminhando em direção à confusão. Por que você não está segurando minha mão? Hanabi fez beicinho e então olhou para Kuzina. Não olhe para mim. Limpe a gordura das suas mãos primeiro, disse Kuzina, desviando das mãos oleosas de Hanabi. Droga. Kuzina Nishan, você também me odeia. Hanabi, furiosa, tirou um lenço de papel do bolso, limpou as mãos e correu atrás deles. Esperem por mim. Não me deixem para trás. Hanabi alcançou Shin e os outros, respirando aliviada. Não sabia que você era tão medrosa. Você não costuma fingir ser corajosa. Kuzina provocou Hanabi. Eu estava com medo que você me deixasse para trás. Hanabi fez beicinho. Traço. Seu desgraçado. Que tipo de valentão pega no pé de criancinhas? Naruto Uzumaki gritou com raiva para uma figura com pintura facial e um protetor de testa da Vila da Areia. Ele tinha acabado de atacar Konohamaru, mas Sasuke Uchiha interveio, salvando Konohamaru com uma pedra certeira. Ah! Confiando em números, Konoha. Kankuro olhou ao redor com desprezo para a multidão reunida. O que você disse? Naruto, irritado, impulsivamente se moveu para atacar. Seu idiota. Não cause problemas. Sakura deu um soco na cabeça de Naruto, impedindo-o de lutar contra Kankuro. Naruto resmungou de frustração. Interessante. O garoto cabaça não está aqui. Shin observou a cena, entretido. Não só Gaara estava ausente, como Temari também não estava. Apenas Kankuro estava presente. Espere só. Kankuro, surpreendentemente, se acalmou sem que ninguém precisasse intervir e não intensificou a briga. Ele não era idiota, sabia que estava em Konoha e não podia agir de forma tão imprudente. Droga. Quem é esse cara? Ele não parece um ninja de Konoha, Sakura murmurou com raiva enquanto Kankuro ia embora. Uma pena que eles não tenham lutado. Eu estava ansioso por isso. Shin balançou a cabeça, observando Kankuro ir embora após fazer sua ameaça. Só algumas crianças. Mesmo que brigassem, não seria um grande espetáculo, bocejou Kuzina, expressando seu tédio. Na verdade, eu não estava aqui para vê-los lutar. Queria cumprimentar o pequeno Tanuki, mas parece que ele não está. Pequeno Tanuki? Kuzina olhou para Shin, intrigada. Quem é o pequeno Tanuki? A cauda única. Copy System capítulo 339. Cuidado para não se transformar em um pouco gordo. A trama mudou. Shin murmurou para si mesmo, coçando o queixo. Temari e Gaara, que deveriam estar ali, estavam ausentes. Bem, mudanças na trama não importavam muito. Independentemente de como as coisas se desenrolassem, não afetariam Shin. Além disso, a trama já havia se desviado significativamente. Ei, Sakura, o que você está olhando? Naruto Uzumaki, esquecendo momentaneamente sua irritação, notou Sakura Haruno distraída ao lado dele e perguntou preocupado. Nesse estágio, Naruto ainda era o simpleal de Sakura, completamente alheio ao fato de que simpatizar muitas vezes não leva a nada.
Você está bloqueando minha visão do cara bonito. Sakura deu um soco em Naruto, seus olhos brilhando enquanto ela olhava para Shin. Uau, alguém ainda mais bonito que Sasuke. Sakura sentiu como se estivesse babando. Ei, pirralho. Você ainda é jovem. Não fique olhando para as pessoas como um pervertido. Kuzina lançou um olhar furioso para Sakura Haruno. Olhar para os outros era uma coisa, mas olhar para Shin, mesmo sendo apenas uma garotinha, Kuzina ainda se sentia irritada. Kuzina Nishan, deixa comigo, disse Karin, esfregando os punhos ansiosamente. Não vamos tão longe. Eu não sou tão mesquinha, Kuzina hesitou, e então disse para Karin. Ah! Karin pareceu decepcionada. Ela também havia se sentido irritada antes e queria dar uma lição na garota. Vocês três, venham comigo. Ordens do Lord Hokage. Só então, um ninja Danbu apareceu, apontando para Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha e Sakura Haruno. Ao partir, Anbu também levou Konohamaru, Udon e Moeji. Quem é esse cara? Por que deveríamos ir com ele só porque ele disse? Naruto resmungou, irritado. Mas como o homem mencionou as ordens do Hokage, Naruto não pôde recusar. Sasuke, no entanto, ignorou os resmungos de Naruto, olhou brevemente para Shin e seu grupo e então seguiu os ninjas da Anbu de Konoha. Ao contrário do desavisado Naruto, Sasuke sabia mais. Ele reconheceu o lendário Anbu Black Ops. Naruto lançou um olhar feroz para Shin e então arrastou Sakura com ele. Aquele garoto parece hostil comigo. Shin riu baixinho. Naruto estava claramente demonstrando hostilidade por causa de Sakura. Por que você está rindo quando alguém é hostil com você? Hanabi olhou para Shin, confusa. Shin olhou para Hanabi sem expressão. Você já limpou as mãos nas minhas roupas? Hanabi imediatamente se escondeu atrás de Hinata, mostrou a língua para Shin, pegou alguns lanches e continuou comendo. Pare de comer. Você vai chorar quando ficar um pouquinho gordinha. Shin deu um tapinha na cabecinha de Hanabi. Você costumava dizer que eu era muito magra. Hanabi não conseguiu evitar de responder. Sim, eu disse que você era muito magra naquela época. Mas olhe para você agora. Ainda é magra? Se continuar comendo de forma imprudente assim, vai ficar um pouco gorda mesmo. Ao ouvir as palavras de Shin, Hanabi, que estava prestes a enfiar mais salgadinhos na boca, largou-os. Embora tentada, decidiu se conter para não engordar. Na verdade, mesmo que você ficasse um pouco gordinha, você ainda seria uma gordinha adorável, Shin confortou Hanabi. Ah? Então, Shin, você gostou? Kuzina não conseguiu evitar perguntar a Shin. Eu não. Não gosto de tanques, nem mesmo os pequenos, afirmou Shin com absoluta honestidade. Kuzina não sabia o que Shin queria dizer com tanque, mas sua intuição lhe dizia que definitivamente não era um elogio. Aquelas crianças que a Anbu levou, elas devem ser importantes. Kuzina mudou de assunto. Os ninjas da Anbu estavam claramente seguindo Naruto e seu grupo. Descobrir Shin levou a Anbu a levá-los embora imediatamente. Eles são o Jinchuriki da 9 Caudas, o órfão do 4º Hokage, o sobrevivente do clã Uchiha e o neto de Hiruzen Sarutobi. O Jinchuriki da 9 Caudas deve ser aquele pirralho loiro, certo? Kuzina perguntou a Shin. Correto. O nome dele é Naruto Uzumaki. Ele é o Jinchuriki da 9 Caudas e também órfão do 4º Hokage. Shin assentiu para Kuzina. O órfão do 4º Hokage. Então isso significa que ele é filho de Akiko Uzumaki? Nesse caso, ele era tecnicamente meio Uzumaki. Tudo bem, não se preocupe com eles. Vamos continuar explorando. Konoha ainda tem muitas iguarias, disse Shin, olhando deliberadamente para Hanabi para ver sua reação. A expressão de Hanabi era conflituosa. Aguente firme. Hanabi cerrou os punhos. Para se tornar um grande ninja, é preciso suportar o que os outros não conseguem. Meu pai me ensinou isso. Enquanto isso, os ninjas da Anbu levaram Naruto e os outros para longe e então libertaram Konohamaru. Você pode ir embora agora. Depois de dizer isso, o ninja mascarado da Anbu desapareceu usando a técnica de cintilação corporal. Ele acabou de sair. Que estranho. Naruto coçou a cabeça. O Anbu alegou que eram ordens do Hokage e mandou que os seguissem, mas então ele simplesmente saiu correndo no meio do caminho. Naruto achou que eles iriam ver o 3º Hokage. Sasuke também achou estranho,
Mas já que tinham sido instruídos a ir embora, ele não se demoraria. Precisava continuar treinando, para matar aquele homem. Mesmo que ele não estivesse em casa para testemunhar o massacre Uchiha em primeira mão, isso não diminuiu o ódio de Sasuke por Itachi Uchiha. Os ninjas Danbu que os levaram embora já haviam chegado ao escritório do Hokage e relatado o incidente anterior a Hiruzen Sarutobi. Ele era o ninja Danbu designado para monitorar o Jinchuriki da Nove Caudas, Naruto Uzumaki. Todos os ninjas Danbu basicamente conheciam Shin Uzumaki de vista. Foi por isso que ele apareceu e levou Naruto e os outros para longe. Ele temia que Shin Uzumaki pudesse machucar os Jinchuriki. Entendo. Continue sua missão. Hiruzen acenou com a mão, dispensando o ninja Danbu para continuar monitorando Naruto Uzumaki. Naruto Uzumaki, como Jinchuriki da Nove Caudas, era importante demais. Hiruzen não conseguia ficar tranquilo sem Anbu vigiando. Depois que Anbu foi embora, Hiruzen mergulhou em pensamentos profundos, com o rosto tomado pela preocupação. A única pessoa que poderia lhe causar tamanha angústia era Shin Uzumaki. Copy System capítulo 340. Destinado a ficar para sempre sozinho. Alguns dias se passaram e os exames Chunin de Konoha finalmente começaram. A primeira etapa foi a prova escrita. Hinata e Karin participaram, se uniram a Neji Hyuga, representando o Kirigakure neste exame. Eu realmente não entendo o sentido de Hinata e Karin participarem, disse Kusina, recostando-se preguiçosamente contra Shin. Com a força delas, ter Hinata e Karin participando dos exames Chunin era como mandar lobos para um curral de ovelhas. Não era apenas intimidação, era praticamente um massacre. Karin dominava todas as técnicas de selamento, inúmeras técnicas de ninjutsu, incluindo as de nível S, e era proficiente em taijutsu e genjutsu. Além disso, possuía o corpo de sábio perfeito, que lhe dava uma resistência aparentemente infinita. Quanto a Hinata, deixando todo o resto de lado, seu Tensegan desperto sozinho era suficiente para dominar qualquer oponente nos exames Chunin. Na verdade, tem um propósito. Os exames Chunin podem envolver baixas. É uma chance para eles verem sangue, especialmente Hinata. Hinata estava protegida como uma flor em uma estufa. Embora poderosa, Shin não sabia quanta força ela poderia realmente liberar em uma luta real. Considere isso um treinamento para Hinata. Você sabe que ela é muito bondosa, ela pode hesitar diante de inimigos. Mas a experiência será bom para ela. Concordo com isso. Hinata é realmente muito gentil. Ela não é realmente adequada para ser uma ninja, Kusina assentiu. Vamos sair. Para onde estamos indo? Perguntou Kusina, vendo Shin se levantar e ir para fora. Para encontrar o Naoaki. Combinei de encontrá-lo mais cedo. Ele deve estar esperando na taverna agora. Se você não quiser vir, pode ficar aqui, disse Shin à Kusina. Claro que vou com você. E se você for encontrar outra megera? Preciso ficar de olho em você. Kusina imediatamente se levantou, foi até Shin e agarrou seu braço. Kusina, por que você não confia em mim? Eu jamais procuraria outras mulheres. E, como você espera que eu confie em você? Você tem a mim, Mikoto, Tsunade, Konan e Meiterumi. Como posso acreditar em você? Kusina o encarou, visivelmente enciumada. Diante da pergunta de Kusina, Shin ficou sem palavras. Ele sabiamente escolheu o silêncio. Além disso, mesmo que eu confie em você, não posso confiar nas mulheres lá fora. E se alguma safada sem vergonha se jogar em você? Shin saiu com Kusina, e uma pequena sombra, Hanabi Hyuga, a seguiu. Hanabi, vendo Shin e Kusina saindo, imediatamente os seguiu, agarrando-se às costas de Shin como um koala se recusando a descer. Shin não teve escolha a não ser levá-la junto. Chegando à taverna, Shin encontrou não apenas Naoaki, mas também Izazi Hyuga, Shikaku Nara, Inoishi Yamanaka e Shoza Kimichi. O tio Izazi também está aqui? Hanabi perguntou, surpresa ao ver Izazi. Bem, olha quem está aqui, disse Shin, surpreso ao ver Shikaku e os outros. Depois de perguntar a Naoaki, Shin descobriu que não era ele. Naoaki sabia de sua condição de ninja desaparecido, convidá-los não seria apropriado. Foi apenas uma coincidência que eles se encontraram na taverna e decidiram sentar juntos. Shin, sua presença em Konoha está tirando o sono do terceiro Hokage, disse Shikaku Nara com um sorriso irônico. Ontem mesmo,
O terceiro Hokage o convocou para analisar o propósito de Shin estar em Konoha. Não havia como evitar alguém capaz de destruir Konoha aparecendo na vila. Como Hiruzen poderia não ser extremamente cauteloso? E, com base na análise anterior de Hiruzen, sempre que Shin Uzumaki vinha ao Konoha, geralmente significava problemas. As noites sem dormir dele não têm nada a ver comigo. Já que estamos todos aqui, que tal bebermos até cair? Sugeriu Shin. Esqueça, Shikaku Nara acenou rapidamente com as mãos. Não que ele não quisesse, mas Shikaku tinha medo da esposa. A propósito, Shin, você me chamou para sair. E aí? Naoki olhou para Shin. Sim, Shin tinha pedido para Naoki encontrá-lo ali. Claro que tem uma coisa. Eu queria te fazer uma pergunta, mas não sei se é conveniente para você. O que é inconveniente? É só perguntar. Shin era praticamente seu cunhado. Naoki sentia que não havia nada a esconder. Ele não guardaria segredos de Shin. Eu queria perguntar. Naoki, você tem namorada agora? Tsunade já havia perguntado a Shin sobre isso antes, então agora Shin estava investigando. Depois que Shin perguntou, a expressão de Naoki congelou instantaneamente. Vendo o rosto incrivelmente rígido de Naoki, Shin já adivinhou a resposta. Naoki, não me diga que você ainda não tem namorada. Eu já tive uma antes. Mas meu negócio não faliu? Então. Ela foi embora, disse Naoki, desanimada. Não sabia que você era tão trágico. Shin sentiu como se tivesse reaberto as antigas feridas de Naoki. Tem certeza de que não está apenas fingindo que tinha uma namorada? Kusina perguntou a Naoki, desconfiada. Ele não. O rosto de Naoki mostrou um lampejo de pânico após ser exposto. Pego. Kusina perguntou casualmente por desconfiança, mas vendo a reação de Naoki, ela sabia que tinha acertado em cheio. Uau, Naoki, até eu quase acreditei em você agora mesmo. Ain, não seria constrangedor se vocês soubessem. Naoki coçou a cabeça, dizendo sem jeito. Você acha que mentir sobre a fuga da sua namorada não é constrangedor? Disse Inoichi Yamanaka, reprimindo o riso. Não acho que haja nada mais embaraçoso do que não ter uma namorada, disse Naoki calmamente. Ao mesmo tempo, Naoki se sentia péssimo. Parecia ser o único solteiro ali. Todos os outros eram casados e estabelecidos. Pensar nisso deixou Naoki deprimido. Não que Naoki não tivesse pensado em encontrar uma namorada, mas devido aos seus problemas de personalidade, ele sempre se mostrou estranho com as mulheres e muito sensível. Por isso, ele ainda estava solteiro. Você não quer encontrar alguém? Tsunade me pediu para falar sobre isso. O futuro do clã Senju depende de você. Ainda não pensei nisso. Acho que ficar sozinha é bem confortável. E já me acostumei a viver sozinha. De repente, encontrar alguém agora seria um incômodo. Naoki sentiu que estava acostumado com isso. Não importava mais se ele encontraria uma namorada ou não. Ao ver a atitude indiferente de Naoki, Shin sentiu que estava destinado a ficar solteiro para o resto da vida. Se Tsunade soubesse, ela provavelmente o espancaria até deixá-lo inconsciente. Izazin Hyuga e os outros não conseguiram evitar trocar olhares. Se Naoki continuasse assim, provavelmente ficaria solteiro para sempre. Afinal, Naoki não era mais jovem. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.